Olá, professor, boa tarde. Nós somos o grupo composto por mim, o Cauê, o Cris, o Eduardo e o Juliano, e essa é a nossa videoaula sobre fontes de luz não clássicas. A primeira sessão fala sobre a produção de raio-x. O aparato de produção consiste em um catodo e um anodo no interior de um tubo de vácuo, como o senhor pode ver na imagem do lado superior direito. Entre os dois terminais é aplicada uma alta diferença de potencial, de modo que os elétrons emitidos pelo catodo atingem o anodo com grande energia cinética. É a partir do anodo que a gente observa a emissão de raio-x. A teoria clássica prevê a emissão de ondas eletromagnéticas por parte de partículas carregadas sendo desaceleradas, nesse caso elétrons. No entanto, isso não é o suficiente para explicar totalmente o espectro de emissão dos raios-x, nominalmente os spikes do espectro que podem ser vistos na imagem inferior mais à direita. A teoria quântica separa o mecanismo de produção dos raios-x em duas partes. A primeira é através do Brandstrahlung, na figura da esquerda embaixo, e nesse caso, os elétrons incidentes perdem energia quando são desacelerados pelos átomos do anodo. Essa diferença de energia se apresenta na forma de quantas de luz, ou seja, fótons, e na frequência do raio-x. A segunda é através dos raios-x característicos, representados na figura do centro, na parte de baixo. Um elétron incidente pode promover a ejeção de um dos elétrons, entre aspas, mais internos no material do anodo. Isso irá criar, novamente, entre aspas, uma lacuna que será preenchida por elétrons mais externos. Quando esses elétrons mais externos preenchem essa lacuna, quando eles fazem essa transição de níveis de energia, eles emitem fótons na frequência do raio-x. Essa segunda parte do mecanismo de emissão produz os spikes do espectro, que dependem do material do anodo. Geralmente, o anodo, não só o anodo, mas o anodo e o catodo são feitos de tungstênio ou molibdênio. Agora que a gente já estudou como que se produz raio-x, o próximo passo é estudar a difração deles e quais são suas aplicações. Antes de mais nada, a gente precisa lembrar que a rede de difração ela funciona com fendas, só que se a gente substituir as fendas por obstáculos do mesmo tamanho dessas fendas, a gente vai ter o mesmo padrão de difração num anteparo. Esses obstáculos eles têm que ser da mesma ordem de alguns comprimentos de onda de luz para funcionar. E aí eu vou dar um exemplo. A gente pega uma bolinha de ping-pong, coloca uma luz nela e olha no anteparo, nós vemos uma sombra contínua. Se a gente reduzir essa bolinha de ping-pong até uma ordem de 1 micron, mais ou menos, 1.5 micron, a gente vai ver um padrão de difração bem parecido com de fendas, né? Nesse formato aqui, onde a gente tem ondas escuras, claras, etc. Agora, já que a gente consegue mexer o tamanho e conseguir ter outros padrões de difração, a gente pode determinar qual é o comprimento de onda de luz que difrate num comprimento atômico, algo em torno de 1 angstrom até 100 angstroms. Essa faixa é justamente a faixa dos raios-x. Tá? Então, beleza. Próximo passo é determinar qual que é a lei de interferência construtiva que uma estrutura atômica tem. Então, lá em 1913, Bragg e o seu filho eles formularam a lei de Bragg, né, que eles estavam estudando como que estruturas cristalinas que tem planos distantes d, né, com uma onda incidente no ângulo θ, elas se comportam. E então, para ter um padrão de difração, nesse comprimentinho a mais que esse daqui anda mais, ele tem que caber números inteiros de comprimentos de onda. Daí surge a nossa lei de Bragg. Então, 2 vezes d seno de θ vai ser igual a um número inteiro multiplicado pelo comprimento de onda. Evoluindo um pouco mais no tempo, nós temos que categorizar os nossos cristais. De bilhões e bilhões, nós conseguimos reduzir como eles se comportam, como eles se organizam numa célula unitária, com alguns átomos só. A célula unitária mais simples é a célula unitária cúbica, né, onde todos os tamanhos são iguais a A, que é o parâmetro de rede. E os planos onde os átomos se dividem, eles são categorizados pelos chamados índices de Miller. Eles dão qual que é o lugar onde esse plano vai cortar cada região. Então, por exemplo, esse plano 100, esse roxinho, ele vai cortar essa direção A1 no 1, não vai cortar o 2, nem vai cortar o 3. A gente consegue relacionar esse D com esses padrões, com essa
parâmetros da rede através desta equação aqui. Juntando essas duas equações, nós temos quais são os padrões teóricos de máximos e mínimos dependendo do nosso ângulo θ, tá? Então, se a gente variar esse ângulo θ e ver intensidades, se a nossa intensidade aumenta, né, dessa difração, nós temos ali um plano de átomos. E aí a gente consegue ter algumas aplicações. Primeiro, uma caracterização de materiais cristalinos. Aqui eu trouxe o exemplo do cloreto de sódio. Andando para diversos ângulos, nós temos diversos picos. E aqui até tem um pico pequenininho que está descrito qual que é o 311. Então ele tem uma estrutura mais complexa do que a cúbica, mas enfim. E aqui a gente tem outras aplicações que é, por exemplo, determinação e identificação desses materiais e cristais, e além de determinação da pureza do nosso material. Se tivermos, por exemplo, a gente comprou uma barra de cloreto de sódio, onde a pureza é de 100%, mas aparecer alguns picos que não são do cloreto de sódio. Com certeza tem algum outro material ali dentro que teve um pico e reduz a pureza do material. Na terceira sessão, vamos falar sobre semicondutores e um pouco mais especificamente sobre LEDs. Semicondutores são materiais que surgem como uma terceira opção na classificação entre condutores versus isolantes. Como assim, você pode se perguntar? Bem, nós sabemos que em alguns materiais os elétrons estão fortemente ligados aos átomos e seu trânsito não pode assim servir como fonte de corrente elétrica. Em outros casos, temos materiais onde alguns elétrons são capazes de circular, ou seja, capazes de gerar corrente. Na imagem abaixo, nós podemos ver isso representado de uma outra forma, na primeira imagem da esquerda. Para que um elétron de um material possa transitar, ele deve saltar da banda de valência para algum dos níveis de energia da banda de condução. Aqui nós vemos a existência de um gap. No caso dos isolantes, esse gap é extenso, o que significa que é necessário uma grande quantidade de energia para que alguns dos elétrons da camada de valência possam começar a transitar. E isso faz com que esses materiais sejam chamados de isolantes. Eles podem conduzir corrente, só é muito difícil por conta do gap ser muito grande. Os materiais condutores estão no outro extremo. Existe uma sobreposição entre a banda de condução e a banda de valência, fazendo com que seja extremamente fácil para que esses elétrons transitem nesses materiais. Semicondutores se encontram no meio desses dois cenários. Diferentemente dos condutores, eles possuem sim um gap, porém esse gap não é extenso como no caso dos isolantes. Esse fato revolucionou a indústria eletrônica, uma vez que semicondutores podem ser encarados como chaves minúsculas. Uma vez fornecida a energia necessária para superar o gap, eles passam a conduzir corrente. Essa energia pode até mesmo ser proveniente da excitação térmica. Semicondutores podem ser divididos em duas categorias. Semicondutores do tipo N, que são aqueles em que os portadores de carga são elétrons, isso é, possuem carga negativa, e semicondutores do tipo P, são aqueles em que os portadores de carga são positivos e conhecidos como, entre aspas, lacunas. Isso é, a vacância ocasionada quando um elétron pula da banda de valência para a banda de condução. Na maioria dos casos, semicondutores são fabricados a partir de silício e contam com a adição de algumas impurezas, como por exemplo germânio, arsênio, boro, galho, fósforo, entre outras. E essas impurezas são adicionadas para criar justamente os efeitos de tipo N e tipo P. Um tipo muito peculiar de semicondutor é o diodo, que a gente consegue ver na imagem da direita. Diodos são componentes que permitem a passagem da corrente elétrica em apenas um sentido, do anodo para o catodo. Eles são criados através da junção de um semicondutor do tipo P com outro de tipo N, e com uma pequena região isolante entre eles, chamada de depletion region. Diodos também podem emitir luz através de um fenômeno chamado eletroluminescência. Esse é o caso dos LEDs, cujo nome significa diodo emissor de luz. A eletroluminescência é o resultado da combinação de elétrons e lacunas em semicondutores. Os elétrons excitados, então, podem liberar sua energia sob a forma de fótons. Bem, agora nós vamos falar sobre o fenômeno de emissão estimulada e introduzir o laser. Bem, para a gente começar a falar disso, a gente tem que entender primeiro o que é uma emissão espontânea. Então, observe a figura A. Primeiro, nós temos um recipiente com um gás que nós denominamos como A, tá?
e cada um dos átomos eles absorvem um fóton, tá? Então ele sobe no nível básico dele, que é dado por Eg, até um nível excitado. Depois de um tempo, o que vai acontecer com isso? Cada um dos átomos excitados, que são dados por A asterisco na imagem B, vai emitir o fóton que foi absorvido com a mesma frequência. Só que, como a gente pode ver, eles são emitidos em direções aleatórias, tá? E agora, o que acontece com a emissão estimulada? Bem, cada fóton incidente ele vai encontrar um átomo que já está previamente excitado, tá? E quando isso acontece, existe a emissão de um segundo fóton. E com isso, eles vão ter a mesma frequência, assim como a emissão espontânea, só que dessa vez eles vão ter a mesma direção, fase e polarização do fóton incidente, né? Então, existe um fóton antes da emissão estimulada e dois depois. E é daí que vem o nome de amplificação de luz, que é o nome que vem do laser, né? O laser ele significa amplificação de luz por emissão estimulada de radiação. Então, é através desse processo que funciona o laser, que agora vai ser explicado melhor a seguir. Para falarmos das principais características da luz laser, precisamos primeiro introduzir a produção de luz. A produção se dá principalmente por dois processos. Um deles é a inversão de população, em que o material em questão é bombeado por uma radiação maior que o nível de energia, fazendo então que o elétron seja excitado até um nível maior de energia do que é o esperado. Então o elétron cai até o nível, e se o elétron permanece nesse nível, este é o chamado um nível metastável, em que é um nível de energia maior do que o nível fundamental, mas que ainda é estável. Após se ter então um elétron em estado excitado, é possível iniciar o processo de emissão estimulada. Outro processo que causa a emissão estimulada é então o do diodo de emissão de luz, que já foi explicado nesse vídeo. A partir então desse monte de fótons que está sendo gerado, o laser conta com dois espelhos em cada uma de suas extremidades que fazem com que ele se comporte como uma cavidade ressonante, ou seja, a cada vez que os fótons vão passando, eles vão refletindo e interagindo entre si, até que um momento após muita emissão estimulada, teremos então uma luz intensa o suficiente para ser liberada, em que essa intensidade é a gosto do freguês. Então, ao final do processo, há um colimador também, para deixar que todos os raios de luz sejam paralelos. Ao final, então, nós temos que a produção de um laser, de uma luz laser, é uma luz coerente, consequente, né, da emissão estimulada, em que as luzes saem com a mesma fase, estreita e possivelmente intensa. Essa luz, então, tem algumas diferentes aplicações. Uma delas é para altas intensidades, como por exemplo na metalúrgica, em que lasers são utilizados para cortar pedaços de aço. A partir da alta intensidade de luz, então, existirá um grande fluxo de fótons. Outra grande propriedade do laser e muito importante para a pesquisa é a sua utilidade com informação em ótica quântica, uma vez que, quando nós temos um estado coerente, nós temos que esse estado da luz é um estado que minimiza o princípio de incerteza de Heisenberg, ou seja, o princípio de incerteza que é dado por um maior igual, ele agora será dado por uma igualdade. Então esse estado de luz é de grande utilidade para o estudo. Estas são nossas referências, esperamos que tenham gostado. Isso é tudo, pessoal.